Olá, este é o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo desse programa é mostrar como é o trabalho no dia a dia de procuradores e promotores de justiça que atuam sempre para atender às demandas da sociedade. Uma dessas demandas é exatamente a questão da segurança pública. A violência é um dos temas que mais aflige o capixaba. Todos os dias nos deparamos aí com crimes e mais crimes. As estatísticas de homicídio no estado equivalem às mortes que ocorrem em países que estão em guerra civil. E as principais vítimas são jovens e mulheres. Para debater ideias, falar desse tema, da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP, e da Força Tarefa, criada no âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para tentar elucidar crimes e homicídios que estavam aí parados há vários anos nos escaninhos das delegacias de polícia, e para falar também do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público de socioeducação de adolescentes em conflitos com a lei, recebemos hoje o promotor de justiça Rodrigo Monteiro da Silva. Olá, doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando aqui do Espírito Santo. Os dados revelam que vivemos aí um estado violento. O que é exatamente essa força-tarefa criada no âmbito do Ministério Público e qual é a sua finalidade? Vamos lá. Essa força-tarefa existe há cerca de 4 anos e é uma força-tarefa que não existe só aqui no Espírito Santo. Foi criada em âmbito nacional, sob a coordenação da ENASP, que é uma entidade criada juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Justiça. A ENASP significa Estratégia Nacional de Segurança Pública e ela tem o objetivo de congregar os ministérios públicos do Brasil inteiro, Polícia Civil, Defensoria Pública, Poder Judiciário, para tentar entender, compreender esses índices de violência e tentar reduzir a violência nos estados. Hoje, como você bem questionou, o Espírito Santo vive uma epidemia de violência. O Brasil vive uma epidemia de violência. Alguns dados nos mostram que das 10 cidades mais violentas do Brasil, nós temos 4 cidades. Especificamente o município de Cariacica é o segundo município em que mais se morrem jovens e adolescentes no Brasil. Salvo engano, ele perde, acho que Foz do Iguaçu, municípios com mais de 200 mil habitantes. Estatísticas recentes mostram que em Cariacica, de cada 1.000 adolescentes, cerca de 11 vão morrer antes de completar 19 anos. Isso É um número muito grande. Temos municípios no interior, como Linhares, que tem um índice de homicídio muito grande. Serra, Vila Velha, com índices alarmantes. Sem contar que nós somos o estado campeão em homicídios e violência contra a mulher. Então, apesar de termos um estado desenvolvido socioeconomicamente, nós temos índices de violências que nos fazem ter vergonha do nosso estado. Então, precisamos investir e trabalhar. E essa é uma das missões da Força Tarefa. Especificamente, a Força Tarefa ela atua para elucidar os crimes de homicídios tentados ou consumados que ocorreram de 2009 para trás. São metas estabelecidas, Justamente. Não é isso? A ENASP, junto com o CNMP e o CNJ, estabeleceram essas metas, a meta 2, a meta 2.1 e a meta 2.2. A meta 2 inicialmente foi traçada para que nós pudéssemos elucidar os homicídios que estão parados, como você bem mencionou, nos escaninhos das delegacias de polícia de 2007 para trás. E foi percebido que precisou se elevar essa meta. Então, hoje a gente trabalha com homicídios que ocorreram até 31 de dezembro de 2009. Então, hoje, a Força Tarefa do Ministério Público Capixaba, junto com a Força Tarefa da Polícia Civil Capixaba, a quem eu rendo uma homenagem muito grande nesse momento, que sem a Polícia Civil nosso trabalho ia ser infrutífero, a gente trabalha exclusivamente para elucidar homicídios tentados ou consumados ocorridos anteriormente a 2009. Isso é muito importante. A gente está falando aí, doutor, de mais ou menos quantos processos? 20 mil. 20 mil processos? 20 mil inquéritos que estavam parados nas delegacias do estado inteiro. Desses 20 mil, eu posso te afirmar que hoje a gente já conseguiu dar andamento em cerca de 14 mil, 13 a 14 mil. Então já fizemos um trabalho muito bom, com uma produtividade muito grande e cerca, salvo engano, de 14 mil já foram judicializados. E o que representa isso para a sociedade, doutor? Então, eu acho que hoje eles estão muito preocupados com o crime que aconteceu ontem, com o crime que está fervendo, em ebulição.
E muitas vezes deixou-se, por razões que não me convém aqui analisar, os crimes antigos em segundo plano. Acontecia um crime, aí acontecia outro, e a pilha ia aumentando, 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 e o que estava por baixo ia ficando. Sobretudo com os homicídios tentados. A gente tem um problema de elucidação de homicídio tentado muito grande, porque eu até entendo a falta de estrutura, mas eu tenho na minha mesa um homicídio tentado e um consumado, eu vou tentar resolver o consumado. E as coisas iam acontecendo. Então, a gente tinha essa taxa essa demanda reprimida muito grande. Então, a gente começou a trabalhar para reduzir essa demanda reprimida e dar um pouco, que eu acho que é o trabalho importante que a gente realiza, de sensação de justiça para as famílias, para aquele núcleo, microsistema, uma família que mora no bairro X, que teve o seu filho, o seu pai, o ente querido assassinado e sabe quem matou e quem cometeu o crime fica andando para lá e para cá na rua, isso gera uma sensação de insegurança, de impunidade muito grande. Essa é uma forma de dar uma resposta, então, direta para essas pessoas. Eu não tenho dúvida, porque a pena ela tem duas funções, a função repressiva e a função preventiva. O que é a função repressiva da pena? Quem cometeu um delito tem que pagar. Ele infringiu as regras estabelecidas no contrato, na lei, ele tem que pagar. Exato. Então, quem paga isso é ele. A própria Constituição fala que a pena não pode passar da pessoa do condenado, então ele paga essa pena. E também há o efeito preventivo, que na minha ótica é muito mais importante, porque naquela comunidade, se João mata Pedro e não acontece nada com João, amanhã, quando José tiver um problema com outro vizinho, ele vai matar também. Ele pensa, João matou Pedro, não aconteceu nada, eu vou matar também. Então agora, quando João mata Pedro e ele é prontamente condenado, julgado, resguardando a João um advogado de qualidade, se ele não puder pagar um defensor público de qualidade e o devido processo legal, que ele tem esse direito constitucional, na hora que ele for condenado pelo crime que ele cometeu, desde que provado, enfim, os vizinhos, aqueles moradores daquele microsistema vão pensar, eu não vou fazer de novo. Se João bate na esposa e a polícia vai lá no dia seguinte não acontece nada com João, quando José chegar em casa embriagado, brigou com a esposa, por qualquer motivo, ele vai bater na esposa também, porque ele pensa, Pedro bateu e não acontece nada, então eu vou bater também. Então, se José souber que Pedro bateu, ele vai pensar, não vou bater, porque se ele não tem a consciência de que é errado bater, se ele não tem a consciência de que é errado matar, ele vai fazer por uma questão de respeito à lei, de medo de ser penalizado. É um efeito pedagógico. Justamente, é um efeito pedagógico. Isso é efeito pedagógico. Eu reputo esse efeito pedagógico muito mais relevante do que o efeito repressivo. Agora, retomando a questão desses inquéritos, doutor, qual o principal problema, qual o principal gargalo para se resolver essas questões? Nós temos mais de um problema. Eu vou falar hoje, vou falar de alguns. Primeiro, dificuldade em perícia. Para que haja um crime, eu tenho que ter autoria e materialidade. Por exemplo, se aconteceu um roubo, João roubou o seu celular. A autoria é atribuída a João. E qual é a materialidade? É o roubo do seu celular, a subtração do seu celular. Você perdeu um telefone. Certo. A materialidade é a mudança do universo jurídico. Você perdeu seu telefone, mudou sua vida. Então, comprova isso com auto de apreensão, com uma declaração. Agora, por exemplo, uma tentativa de homicídio. Eu pego uma arma e descarrego em cima de você. Você tomou 2 tiros e não morreu. Eu sei que quem matou foi Rodrigo, quem atirou foi Rodrigo. Eu preciso ter a materialidade, eu preciso ter um laudo que diga que você sofreu essa lesão. A gente não tem esse laudo. Então, a perícia do nosso Estado, isso é no Brasil inteiro, não só no Estado. A perícia no Brasil inteiro está deficitária, está precisando de gente, precisando de investimento. Então, nós temos um gargalo muito grande em perícia. A gente tem muito crime nesse rol que nós temos nesse acervo, crimes de ouvir dizer. Por exemplo, um corpo é encontrado numa rua escura, sem testemunhas, que ninguém sabe quem foi. Então nós temos muita coisa assim, briga por disputa por tráfico e por outros motivos, a gente não tem o que fazer. E aí o que acontece? Esses inquéritos são arquivados? Esse especificamente, que não temos como comprovar a autoria, eles são arquivados por desconhecimento de autoria. Não tem como, só se tiver uma bola de cristal. A gente vai, diligencia, a polícia vai de forma competente, procura os familiares, procura informações, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada, a única coisa que nos resta é arquivar. Igualmente, quando é homicídio tentado, às vezes a vítima não quer falar quem foi.
Quem viu quem atirou foi só a vítima. Eu pergunto, senhor, quem foi que atirou? Ah, não sei. Foi bala perdida. Ele não vai falar. Por medo? Com medo, com certeza, com medo. E às vezes também não é com medo, foi uma situação, uma briga de vizinho, uma coisa boba que aconteceu. Boba não, né? Relevante. Mas, extremamente relevante, mas né? na concepção dele foi uma coisa que já está superada, para nós isso não está superado. Aconteceu há 6, 8 anos atrás. E ele já se relaciona bem com o vizinho, ele fala, não, foi uma bala perdida. Não foi nada. A gente tem muito isso, eu não sei quem foi, eu não vi. Então tem muito testemunha, que a gente sabe que viu, mas chega na hora e não fala. Doutor, essas metas que o senhor colocou, elas têm prazos também? Como é que isso funciona? Então, prazo pré-determinado não tem. Existe uma coisa chamada inqueritômetro. Se alguém for no site de pesquisa da internet, se eu botar lá inqueritômetro, vai conseguir acompanhar o nosso trabalho e dos outros estados também. Vai saber quantas denúncias nós oferecemos, quantos arquivamentos, quantas desclassificações, qual é o volume, a movimentação mensal dos nossos inquéritos. Então a gente tem lá tudo isso em planilhas muito bem e gráficos, muito bem explicados. Tive recentemente numa reunião em Brasília com a cúpula da ENASP, aventou-se alargar esse período de 2009 para 2010, 2011, mas entendeu-se que não é o momento adequado ainda. Vamos tentar avaliar melhor as metas para uma nova reunião que está prevista para daqui a uns 2, 3 meses, a gente tentar rever essas metas. E como é que está o Espírito Santo? Então, eu vou te falar que a gente não está nem tão bem, nem tão ruim, porque essa meta, a estatística ela é feita de forma qualitativa. Nós tínhamos, em média, 20 mil inquéritos. Tinham estados que tinham 300, 400 inquéritos, estados do norte, por exemplo. Então, eles estão com tudo 100%. Então, é bem mais fácil, né? Comparando com estados como, que a gente toma como base, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, nós estamos na média desses estados que tem uma demanda como a nossa. Eu vou te falar que os inquéritos de 2007 até 2007, que é de 95 até 2007, por que 95? Nós estamos em 2005. Então, o que me interessa são os últimos 20 anos, que mais de 20 anos já estarão prescritos. Então, os inquéritos de até 2007, nós estamos com uma taxa de conclusão próxima a 80%. Isso é um índice bastante elevado. Muito bom. Em compensação, 2008, 2009, nós estamos com uma taxa média de 40% dos nossos inquéritos. Estamos tentando dar um foco esse ano, nesse segundo semestre, para esses inquéritos de 2008 e 2009, tentando elevar um pouco essa estatística, sem esquecer de 2007. A gente quer que 2007 suba gradativamente, mas queremos dar um boom em 2008 e 2009. Perfeito. Doutor, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais sobre essa questão da violência aqui no Estado e também para falar sobre a questão dos adolescentes em conflito com a lei. Nós já voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para você, cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Rodrigo Monteiro da Silva. Nesse bloco vamos falar um pouco aí dos nossos adolescentes. Doutor Rodrigo, não parece um tanto quanto contraditório que o Estado... e aí temos que separar Estado, dizendo que Estado é toda a sociedade, né? Não só a questão do governo. Será que o Estado não consegue dar conta desses cerca de 1.000 adolescentes que nós temos hoje dentro do complexo lá do IASES? Trabalhar com adolescente é uma situação complicada, melhor dizendo, complexa. Você comparando adolescente com o adulto que já está no sistema prisional, é um ser humano que já está com a sua capacidade psíquica formada. O cara sabe o que ele quer. O adolescente ainda está em formação. Então, a gente deveria dar uma atenção ainda maior para os adolescentes para evitar que eles voltem para a sociedade, para a rua e depois reingressem ao sistema prisional como adulto. Eu acredito muito num trabalho de ressocialização, de reeducação desse adolescente. Por isso, nós estamos trabalhando dentro das unidades para tentar recuperar esse adolescente. De que forma, doutor? São várias formas. Porque você pega
esse adolescente, ele vem normalmente de um nicho, de um local de risco social, de uma família desestruturada, de uma mãe que não mora mais com seu marido, tem 3, 4 filhos, enfim. Ele é um adolescente que nasceu numa situação de risco. Eu não estou dizendo que todo mundo que nasce nesse contexto vai ser um adolescente em conflito com a lei, mas você tem muito mais facilidades para que isso aconteça. O adolescente, quando ele vive numa situação próxima à violência, uma área de risco, ele vê como ídolo aquele cara que é o traficante, aquele cara que é o dono da boca de fumo, que tem um relógio bonito, um tênis bonito, e para ele lá aquilo é referência. A gente está tentando mostrar para esse adolescente que está dentro do sistema socioeducativo que existem outras referências. Mostrar para esse adolescente que a vida é muito mais do que uma boca de fumo, do que você ser avião do tráfico. O trabalho nosso principal e o nosso grande desafio é fazer com que o adolescente olhe no espelho e sinta orgulho do que ele está vendo. Hoje ele olha no espelho e ele não enxerga nada. Ele é uma pessoa, é um ser humano sem perspectiva, sem dignidade. Então nós queremos levar dignidade para esse adolescente. Fazer com que ele abra os seus horizontes e ele possa enxergar a vida com outras perspectivas. Mas aí também é necessário um chamamento à sociedade, né? A sociedade tem que participar mais disso, tem que se envolver mais com essas questões. Não, com certeza, essa é a responsabilidade de todos, não só nossa, do Estado. Porque se nós não assumirmos essa responsabilidade, se a sociedade não colaborar com isso, amanhã esse adolescente que está lá, ele vai vir para a rua. E se ele não for trabalhado lá dentro, ele vai vir para cá e cometer crimes ou outros atos infracionais. Talvez lá dentro, para o adolescente, seja a melhor coisa do mundo para ele é ser apreendido. Porque lá ele vai ter contato com psicólogo, com assistente social, vai ouvir mensagens importantes, vai ter tempo para estudar, coisa que ele não tinha lá fora. Vai poder comer. Vai poder comer, lá ele vai ter dignidade, vai estar apreendido e dentro do sistema ele tem várias fases. Ele tem a fase, vai da primeira até a quarta fase, que a quarta fase ele já está no regime de semi-liberdade, que ele pode sair, pode voltar, visita a família. Tivemos recentemente um evento organizado pelo Ministério Público, que foi um pedalaço pela paz, saindo de Vitória, atravessando a ponte para Vila Velha. Foi um evento muito bacana, muito bonito. E alguns adolescentes participaram desse evento. Para mostrar para eles, a gente passava pela ponte. Esses adolescentes que estão lá cumprindo medidas. Estão internados, participaram do evento. Está vendo isso daqui? Olha aqui, amanhã você pode estar aqui nessa bicicleta, amanhã você pode estar aqui com esse policial aqui do lado, você pode ser o policial. Mostrar para ele que ele tem outras possibilidades, que a vida não é só o crime, que ele tem como ser uma pessoa decente, trabalhar, pegar sua família, seu filho. E eu falo filho, porque na última visita que eu fiz aqui na Unip, conversei com cerca de 40 adolescentes, 30 e poucos adolescentes, muitos deles já têm filhos. Meninos de 17 anos, 16 com filhos. Como é que o senhor vê essa situação? A questão da redução da maioridade penal. Minha opinião pessoal, o tema da redução da menoridade penal é político. Algumas pessoas estão aproveitando desse momento de grande violência, pegando casos isolados da mídia e trabalhando isso para tentar comover a sociedade a essa mudança. Não vai resolver nada. Se hoje o adolescente ele está cometendo um crime com 16, 17, na hora que reduzir essa maioridade para 16, vai fazer os crimes com 13, 14, com 12. Isso não faz diferença nenhuma. Isso é uma besteira. Mas tem pesquisas que mostram que em países que a maioridade penal foi reduzida, a violência reduziu. Só que o contexto histórico é outro. Não pode comparar uma pesquisa do Brasil com uma pesquisa da Noruega, da Suécia, dos Estados Unidos. Isso é uma coisa obtusa. A gente não tem que comparar. Temos que analisar a nossa realidade. E percebemos que não fomos capazes de cuidar desses adolescentes. Reduzir a maioridade penal, desculpa meu exemplo simplório, é a mesma coisa do marido traído pelo sofá da sala, é vender o sofá, se desfazer do sofá, não enfrentar o problema. Temos que enfrentar o problema, e se enfrenta esse problema com educação de qualidade, com política pública, saneamento básico, lazer, oportunidade, emprego. E principalmente educação. E não é só educação dogmática, aquela educação catedrática de português, matemática, as 4 operações. Tem que sair da escola como um cidadão ativo, um cidadão que entende de cidadania, entende de ética, e não só aquele cara que sabe muito mal as 4 operações e sabe desenhar o nome.
nem escrever, sabe desenhar o nome. Precisamos mudar o nosso sistema educacional. Eu acho que a solução a médio e longo prazo é essa. Reduzir a idade de 18 para 16 anos é besteira. Se isso acontecer daqui a 20 anos, vamos estar pensando em reduzir para 14. Vamos pensar aí agora em relação ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O que o MPS vem fazendo em relação a isso, doutor? A gente trabalha em sintonia, temos o Centro de Apoio da Infância do Ministério Público, que busca políticas públicas em favor desses adolescentes. Esse centro de apoio, que a gente também colabora com a gestão, nós fazemos visitas permanentes dessas unidades, buscamos entender quais são as dificuldades dessas unidades, realizamos campanhas junto a essas unidades para tentar entender quais são as deficiências e o que nós podemos fazer para colaborar. A gente não está aqui, o Ministério Público não é aquela entidade, aquele órgão que só coloca o dedo na ferida, que só acusa. Nós estamos aqui como agentes de transformação social. O Ministério Público é parceiro das unidades, é parceiro da sociedade, é parceiro dos adolescentes. Temos que trabalhar em conjunto para que possamos recuperar esses adolescentes. E temos que recuperar também a base desse adolescente, que é a família. Não adianta eu trabalhar com esse adolescente se eu não me preocupar com a família dele que está lá fora, porque ele vai sair da unidade com uma consciência melhor, vai ser imerso novamente na sua sociedade, no seu microsistema, e lá não vai ter mudado nada. Então temos que trabalhar com o adolescente numa ponta e na outra com a família, com a comunidade. Política pública, saneamento básico, opções de educação, de lazer, de saúde, de esporte, de cultura. É isso que a gente tem que fazer, trabalhar isso no contexto macro. Doutor, o senhor falou aí do pedalaço pela paz, né, que foi realizado aí no final de maio. O que foi esse pedalaço pela paz e qual é o objetivo dele? Então, o Pedalaço pela Paz é um evento tradicional aqui em Vitória. A gente realiza esse evento com o objetivo de levar uma mensagem de conscientização de paz, de resolução pacífica de conflitos. A gente mostra que violência não leva a nada, que corajoso é quem não briga, corajoso é quem não briga, é quem vira as costas e vai embora. Mostramos que temos crimes banais que ocorrem todos os dias. Recentemente eu trabalhei num inquérito que um cidadão tentou matar o outro porque os dois eram vendedores de cuscuz. E um vendia mais cuscuz do que o outro e isso gerou um ciúme e um tentou matar o outro por conta de venda de cuscuz. Outro caso que um homem matou o outro porque as mulheres, um emprestou vestido para a outra, teve uma desavença por causa do empréstimo de um vestido e um pai de família matou outro pai de família. Duas famílias desestruturadas e destruídas por conta da violência banal. Então esse evento, ele visa conscientizar que violência não leva a nada. E foi um evento muito bonito, num dia muito bonito que ocorreu no final de maio, atravessamos a ponte de Vitória para Vila Velha, com uma parceria muito interessante da Rodossol, da Arce, da Polícia Militar, da Guarda Civil de Vila Velha, a quem eu agradeço mais uma vez. Fizemos um trajeto pela ponte, pela orla de Vila Velha, retornamos pela ponte, cerca de 8 mil ciclistas fizeram esse trajeto, foram arrecadados cerca de 2 mil quilos de alimentos, que foram doados para instituições de caridade, e durante o trajeto foram sempre mensagens de conscientização, mensagens de apelo à resolução pacífica dos conflitos e de não violência, que é isso que a gente prega. Não temos que ser violento, cometer crime, temos que resolver os conflitos com diálogo e paciência. Agora, doutor, qual é a mensagem que o senhor, como promotor de justiça e voltado principalmente para essa área que é uma área complicada, que é a questão da violência, qual a mensagem que o senhor pode deixar para o cidadão capixaba? Eu vou deixar uma mensagem para o cidadão com base no que eu tenho visto no meu dia a dia. Antes de entrar no Ministério Público, eu achava que só cometia homicídio o bandido, o traficante, a pessoa que estava em conflito com a lei. Agora eu percebo que cada dia as pessoas estão matando, pessoas estão morrendo por nada, por conta de R$10, por conta de uma dose de cachaça, por besteira. E quando uma pessoa mata outra, como eu disse agora, são duas famílias que são destruídas. A família de quem mata e a família de quem morre. Então o que eu peço, a mensagem que eu gostaria de deixar é um pouco de paciência, um pouco de diálogo, é um pouco de alteridade. É olharmos para o outro e enxergarmos nós no outro, nos vermos no outro cidadão. A gente vive numa sociedade baseada no consumo, onde o ter é mais importante do que o ser. Eu olho para uma pessoa, ela tem o telefone celular tal, a roupa tal, o carro tal, isso que é importante. Temos que começar
a focar na pessoa como ser humano, como cidadão. Enquanto a gente não voltar a olhar o cidadão como uma pessoa igual a nós, como se fosse um reflexo de nós mesmos, nós não vamos ter essa alteridade, essa tranquilidade de evitar o conflito. É muito grande o número de homicídios que ocorrem por conta de nada. Por isso que a campanha chama Conte Até 10. Nós trabalhamos na campanha Conte Até 10, porque se o cidadão ele respirar e contar até 10 de forma gradativa, de forma serena, ele vai evitar fazer aquela besteira que vai mudar a vida dele e da família dele para o resto da vida. Então, conte até 10, seja prudente e diga não à violência. É isso aí. Nós encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Rodrigo Monteiro da Silva, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Ares. Ok, muito obrigado, o prazer foi meu. Lembramos que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você. Envie um e-mail com a sua solicitação para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.